Histórias assombradas. Uma Edith angolana quis destruir a minha família. A moça que nos conta esse relato é de Portugal e isso aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás. Os pais dela passaram por uma fase financeira bem complicada, onde o pai dela, o João, teve que trabalhar no estrangeiro, teve que sair do país para trabalhar, porque as dívidas já estavam ficando bem grandes. O país escolhido foi Angola, porque lá estava dando um bom dinheiro. Então o pai dela foi lá para Angola junto com um tio dela, e ela e a mãe, a Joana, ficaram em Portugal. E é aqui que começa verdadeiramente o relato. Lá em Angola, o pai dela tinha uma empregada doméstica que fazia limpeza lá, uma angolana também, a Edith. A Edith, pelo que o pai dela falava, era uma boa pessoa. Ela sempre deixava tudo limpinho, ajudava ele com a limpeza, ajudava com a comida, né? Deixava tudo arrumadinho como ele gostava. Ao fim de aproximadamente 2 anos que ele já estava lá em Angola, porque ele vinha de férias de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, ele voltava para Portugal, ficava 15 dias e aí retornava para Angola. E aí, dali 6 meses, ele voltava para Portugal, ficava 15 dias e assim ia. Então, ao final de 2 anos lá em Angola, ele veio numa dessas férias aí de 15 dias, ele voltou, né, para Portugal, só que ele parecia diferente. Não com ela, com a filha, mas com a esposa, com a mãe da moça que nos conta esse relato. E a moça que nos conta esse relato assistia às brigas, aos insultos, sem entender muita coisa, mas também não querendo meter o bedelho. Ela falou, eles que são adultos, que se entendam. Ela conta que era muito novinha para entender dessas coisas. Hoje ela tem 20 anos. Era muito nova, tanto na vida espiritual quanto, né, normalmente, na vida real mesmo. Ela conta que assistia a mãe dela chorar, mas nem se atrevia a perguntar o motivo de tanto choro. Até que o pai dela voltou para Angola. E nesses 6 meses que ele ficava lá, que ele ficou para lá, ele mal ligava em casa para elas, mal falava pela internet com elas. Sendo que nos primeiros meses que ele tinha se mudado para Angola, não era assim, ele falava direto com elas. Até que veio novamente para Portugal, passar os 15 dias, só que cada vez mais estranho. Dessa vez, diz que parecia que a esposa e a filha não importavam para ele. Ele saía sozinho, desprezava os beijos da esposa, da mãe dela, desprezava os abraços dela também, da própria filha, e ela conta que assistia aquilo calada, como se não visse o que estava acontecendo, mesmo vendo. Passaram-se mais 2 anos e nada dele melhorar. Pelo contrário, ele só piorava. Aí ela já estava com seus 14 anos e já entendia melhor as coisas. E se lembra de chorar bastante quando assistia a uma discussão entre os pais. E ela conta que sempre que ele vinha para Portugal, que ele ia para Portugal, ele vinha totalmente diferente do homem que veio 6 meses atrás. Ela quase já não conhecia mais o pai dela. Aquele homem que antes era dedicado à família, carinhoso, meigo, não existia mais. E ela conta que com 14 anos ela já percebia um pouco mais do mundo espiritual. Afinal, ela conta que é médium ainda em transformação. Ela ainda está entendendo quem é, assim, ainda está aprendendo, mas diz que é muito sensitiva. Bom, a mãe dela começou a procurar ajuda espiritual e encontrou uma taróloga, que aqui ela vai dar o nome de Patrícia. E o que essa senhora, Patrícia, taróloga, falou foi o seguinte: Dona Joana, o senhor João está sob efeito de magia negra. Um tipo de magia feita para afastar famílias e até destruí-las. A mãe dela, preocupadíssima, perguntou por que fizeram isso, quem fez isso, como foi feito, e essa senhora respondeu: uma mulher negra, maldosa, invejosa, quer o seu marido para ela, porque ele tem dinheiro, muito dinheiro lá em Angola, e ela trabalha como empregada na casa dele. Houve uma festa lá na casa dele onde se juntou muita gente. Nessa festa, ela preparou a magia e colocou dentro da bebida dele que estava aberta no freezer, e ele bebeu sem perceber. A partir daí, ela tem tudo o que quer dele.
A mãe dela tentou uns 10 tratamentos e nada dava certo, nada mudava aquilo. Tava cada vez pior. Então ela voltou a procurar essa senhora, a taróloga e a Patrícia. E a senhora disse para ela: a mulher negra, mesmo não estando mais trabalhando lá porque foi despedida, ainda continua se encontrando com ele. E continua fazendo magia para ele vir a Portugal perturbado. Ela conta que a mãe dela já não tinha mais relações sexuais com o pai dela, porque ele a ignorava. Ele simplesmente virava para o lado e dormia. E isso prolongou-se por mais 4 anos. Sim, ela disse que até pouquinho tempo atrás. Ela conta aqui que o dom dela já fazia com que médiums, tarólogas, videntes, tudo que era de sobrenatural desse tipo, viesse até ela. Ela meio que atraía essas coisas. Mesmo sem ela ir atrás, aquilo vinha até ela. E numa dessas vezes ela encontrou uma taróloga que aqui ela vai chamar de Ana. E ela diz que acha que essa mulher foi um anjo na vida dela. Aliás, um anjo na família dela. Bom, a taróloga sensitiva Ana, ela mora a uns 500 quilômetros de distância da moça que nos conta esse relato. A moça que nos conta esse relato é do norte e a taróloga é do sul. Então, elas só se comunicavam pela internet. E a Ana abriu as cartas para ela e lá estava a Edith angolana. E o pai dela também. E nada do que a mãe dela fez surtiu efeito. E agora ainda havia uma ameaça. O pai dela planejava vir para Portugal de vez e abandonar Angola. E a taróloga Ana só disse isso para a moça que nos conta esse relato. Fulana, tenha cuidado, por favor. Se o seu pai vir para Portugal, a Edith vai fazer uma magia para matá-lo. Será vingança. Tipo, já que ele não será dela, ele não será de mais ninguém. E só você consegue impedir isso. E ela quer te matar também, porque é você que segura tudo isso na sua casa. E o seu pai te ama incondicionalmente. Se ele vem de vez para Portugal, é por sua causa. Porque a sua energia é tão boa que o faz vir. Ela conta que ficou assustadíssima. Ela não podia pensar na possibilidade de perder o pai dela por conta de uma mulher tão cruel e sem um pingo de amor ao próximo. Então ela decidiu tentar mais uma vez. Pediu dinheiro para a mãe dela e logo deu o ok para um novo tratamento. Tratamento, que acho que eles dizem em Portugal, seria algum tipo de trabalho, algum tipo, acho que é isso mesmo, um tratamento espiritual, seria algo assim. Elas tentaram 2 vezes e já estava vendo o resultado. O pai começou a melhorar. Ele voltou a ligar para elas, vinha para Portugal, ficava 3 semanas, saía junto com elas. As discussões também diminuíram, mas mesmo assim ele continuava rejeitando a mãe dela na cama. Até que em julho deste ano de 2018, ele veio a Portugal. E nada melhor do que tentar só mais uma vez, né? E dessa vez não tinha um oceano para impedir passagem. E mais uma vez ela deu ok para o tratamento. O mesmo de sempre. E ao fim de 1 semana depois do tratamento, ela notou que o clima estava bem melhor. Totalmente diferente. Ele era o pai dela novamente. O que ela sempre conheceu toda a vida, aquele homem carinhoso, atencioso, meigo, amigo, voltou novamente. E no dia seguinte a essa mudança, a mãe dela chegou assim, chamou ela no cantinho e falou baixinho no ouvido dela: Filha, conseguimos. Ele ontem à noite não me rejeitou na cama. Ele voltou a ter relações comigo. Ela conta que chorou de alegria. Os pais dela estavam melhores. Ao fim de 8 anos, estava tudo melhor. Ele ficou 4 semanas em Portugal. Ele nunca tinha ficado tanto. E no final da 4ª semana, regressou a Angola. Então, lembra que ela dizia que ele nem ligava nada para elas enquanto ele estava lá? Pois agora mudou. Agora ele manda umas 6 mensagens por dia. 6 mensagens para a mãe dela, 6 mensagens para ela por dia. Mas ainda não está 100%, ainda está em fase de tratamento. Mas agora está finalmente melhor. Ela diz aqui que ela e o pai são muito ligados, por isso a taróloga Ana disse que ela era basicamente o suporte dos dois, do pai e da mãe em casa.
E por isso ela, a moça que nos conta esse relato, sendo o suporte dos dois, ela que teria que ser eliminada pela Edith. Conta que a Edith tentou o suicídio dela, da moça que nos conta esse relato, aos 13 anos. Diz que tentou matá-la, mandando uma entidade. E depois, agora, ela com 20 anos, mandou uma entidade furiosa para cima dela. Diz que a Edith não desiste. Mas ela diz aqui, Deus é grande e ela tem bons protetores. Bom, finalizando, ela não soube mais nada dessa Edith, o pai dela não toca mais no nome dessa mulher, mas soube pelas cartas que ele já não encontrava mais com ela, nem falava mais com ela, nem lhe dava mais dinheiro, porque ele começou a ter problemas financeiros lá em Angola, por causa dela. Ela acredita que Deus se encarrega de dar-lhe o castigo merecido. Termina dizendo que o pai dela, por enquanto, está bem. E como dizem, o amor vence tudo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.